Graça e paz, mais uma vez estamos aqui para poder trazer uma aula para vocês da EBD, hoje tratando sobre relacionamentos familiares e sobre a vida de Jacó, que vivia à procura de uma bênção, né? E teve um relacionamento um pouco conturbado com sua família. Quando os pais não têm um relacionamento sadio com seus filhos, e ambos, tanto o marido quanto a esposa, com os filhos, isso pode refletir na vida dos filhos e trazer de uma forma errada ensinamentos ao pai para eles e traduzir isso numa vida, em consequências futuras, que eles vão trazer para os filhos, para os netos, né? E nós vemos isso na vida de Jacó e vemos isso na vida depois de alguns de seus filhos, né? Como ele veio também de herança dos seus pais. Então vamos tratar disso hoje, relacionamentos familiares. Bem, o texto que nós queríamos usar com vocês hoje é Gênesis 27, e ele vai falar ali sobre duas necessidades básicas, né, que nós vamos poder identificar no texto, que são para a vida de todo o ser humano, né, que é a segurança e a valorização. Isso que nós não vimos na vida e da família de Jacó. Isaac tinha preferência por Esaú e Raquel tinha preferência por Jacó. E essa falta de cuidado deles, né, de expressar essa segurança para um, valorização para ambos, né, como pais, né, trouxeram sobre a vida deles algumas dificuldades. Essa dificuldade também foi vista na vida de Jacó, antes dele ser transformado, antes dele ter um encontro com Deus, né, e buscar a sua bênção e querer ter a sua vida transformada. Quando ele diz lá em Betel que ele não largaria enquanto Deus não o abençoasse. Deus o abençoa, transforma, dá um novo nome para ele. Ele passa a se chamar Israel, né, que era um nome novo, porque até o nome dele, quando foi dado, Jacó, significava usurpador, enganador. E isso trouxe essas consequências sobre a sua vida. A primeira, vamos ler o texto, né? A primeira coisa a fazer aqui é ler o texto, para que os irmãos tenham noção da história. Eu escolhi o texto de Gênesis 27 porque ele fala justamente desse período, da primeira atitude dele, né? Mostrando a preferência da mãe para com ele numa situação, que é quando Isaac está idoso já, querendo abençoar, dar as bênçãos, né, patriarcais, que era um costume da época, sobre a vida dos filhos, e a mãe toma uma atitude totalmente errada, e ensinando isso ao filho para fazer desse jeito. Então, Gênesis 27 diz assim: tendo-se envelhecido Isaac, e já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueciam, chamou Esaú seu filho mais novo, mais velho. Ele disse: meu filho, respondeu ele, aqui estou. Disse-lhe o pai: estou velho e já não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a sua aljava e o teu arco, sai ao campo e apanha para mim alguma caça, e faz uma comida saborosa, como eu aprecio, e traze-ma para que eu coma e te abençoe, antes que eu morra. Rebeca estava ouvindo, né? É o próximo texto, 5, né? Versículo 5. Rebeca estava escutando enquanto Isaac falava com Esaú, seu filho. E foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então a atitude de Rebeca aqui está ouvindo a conversa, né? Ouvindo a conversa alheia e principalmente estava dentro da sua casa, ela poderia estar ouvindo, não haveria muito problema nisso, mas ela leva essa informação e dá as orientações para que o filho fizesse algo errado. Versículo 7. Versículo 6. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho: ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim: traze-me caça e faz uma comida saborosa para que eu coma e te abençoe diante do Senhor, antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende as minhas palavras com o que te ordeno. Vai ao rebanho e traze-me 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. Leva-las a teu pai, para que a coma e te abençoe, antes que morra. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu homem liso. Dá-se ao caso de meu pai me apalpar e passarei a seus olhos por zombador.
assim trarei sobre mim maldição e não bênção. Olha, ele já prevendo o que poderia acontecer para ele e a atitude dele sendo errada, ele sabendo que estava errado, que ele deveria mudar e não fazer assim. E alerta a sua mãe. Respondeu-lhe a mãe: caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente ao que eu te digo. Vai e traze-nos. Ele foi, tomou-os e os trouxe a sua mãe, que fez uma saborosa comida, como o pai dele apreciava. Depois tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos, cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó foi a seu pai e disse: meu pai. Ele respondeu: fala, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai: sou Esaú, teu primogênito, fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois assenta-te e come da minha caça, para que me abençoe. Mentindo para o pai, né? Dizendo: sou Esaú. Disse Isaque a seu filho: como é isso que pudesse achar tão depressa, meu filho? Olha a suspeita de Isaque. Ele respondeu: porque o Senhor, teu Deus, a mandou ao meu encontro. Usando até a palavra de Deus até o nome de Deus para mentir, né? Falando que Deus o havia abençoado. Então disse Isaque a Jacó: chega-te aqui para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho Esaú ou não. Jacó chegou-se a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos com efeito estavam peludas como de seu irmão Esaú, e o abençoou. Ele disse: és meu filho Esaú mesmo? Ele respondeu: eu sou. Quantas oportunidades ele não teve aqui de declarar a verdade para o seu pai, de acabar com essa farsa, de mudar de atitude. E isso ocorre muitas vezes com a gente, mas ele estava sendo orientado e estimulado pela sua mãe para que fizesse e tomasse tal atitude. Ele disse: és meu filho Esaú mesmo? Ele respondeu: eu sou. Então disse: chega isto para perto de mim, para que eu coma da caça do meu filho, para que eu te abençoe. Chegou-lhe, ele comeu, trouxe-lhe também vinho, e ele bebeu. Então lhe disse Isaque, seu pai: chega-te e dá-me um beijo, meu filho. Ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse: eis que o cheiro de meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra, e fartura de trigo e mosto. Sirvam-se-te povos e nações te reverenciem. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Mal acabar Isaque de abençoar a Jacó, tendo este saído da presença de Isaque, seu pai, chega Esaú, seu irmão, da sua caçada, e fez também ele uma comida saborosa, e trouxe a seu pai e lhe disse: levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoes. Perguntou-lhe Isaque, seu pai: quem és tu? Sou Esaú, teu filho, teu primogênito, respondeu. Então estremeceu Isaque de violenta comoção e disse: quem é, pois, aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo antes que viesses, e o abençoei, e ele será abençoado. Como ouviste, Esaú, essas tais palavras de seu pai, bradou com profundo amargor. Ele disse: abençoa-me também a mim, meu pai. Respondeu-lhe o pai: veio teu irmão astuciosamente, tomou a tua bênção. Disse Esaú: não é com razão que se chama ele Jacó, pois já 2 vezes me enganou, tirou-me o direito da primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda: não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim? Então respondeu Isaque a Jacó: eis que constituí em teu senhor, e todos os teus irmãos lhe dei por servos. De trigo e mosto apercebi. Que me será dado fazer-te agora, meu filho? Disse Esaú a seu pai: acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantaste Esaú a voz, e chorou. Então lhe respondeu Isaque, seu pai: longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto. Viverás a tua espada, e servirás a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirá o seu jugo da tua cerviz.
Passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado e disse consigo: vem próximos dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Chegaram aos ouvidos de Rebeca essas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Ele, pois, mandou chamar a Jacó, seu filho mais moço. Ele disse: eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, resolvendo matar-te. Olha que história triste, em que eles, tanto o pai quanto a mãe, foram, de certa forma, culpados por isso. Foram influenciadores. Eles tinham preferências por um dos filhos. E no relacionamento familiar, quando nós damos preferência a um dos filhos e rejeitamos o outro, isso traz consequências sobre a vida. No relacionamento familiar, ele precisa ser pautado suprindo essas necessidades básicas de segurança e valorização. Às vezes nós damos presentes para os filhos diferentes. Às vezes nós esquecemos de falar para ele o quanto é importante. Às vezes nós fazemos alguma coisa para um do que não para outro. Quando nós temos dentro de uma família alguns com alguma necessidade especial, isso é normal. E aí isso é contornável, mas precisa de qualquer maneira ser explicado aos membros da família, no caso de tendo mais de um filho, para que ele entenda, que converse com ele quando ele tiver entendimento, para que ele possa compreender isso. E essas atitudes de Isaac e Rebeca trouxeram sobre a vida deles essa situação difícil. O irmão Labão, longe dali, e ele nunca mais volta a ver a sua mãe novamente com vida. Volta só no falecimento do seu pai falece, ele volta com medo do que Esaú poderia fazer com ele. Vem primeiro, quando ele volta, se você ler a história, ele volta primeiro, ele manda um presente para Esaú, ele manda uma comitiva, depois ele manda um servo seu, falando que se podia chegar na presença dele, depois ele manda a sua esposa, manda os filhos, e para chegar na presença, para depois ele chegar. E Esaú, naquele tempo, já tendo passado muitos e muitos anos, ele já não tinha mágoa mais no coração e não queria mais matar o irmão. Mas esse medo ainda continuava no seu coração, em virtude dessa atitude e da educação, do crescimento, de toda a maneira com que os pais trataram, tendo escolhido e elegido um preferido. O pai amava mais Esaú e fazia tudo por ele. Depois Raquel faz a mesma coisa por Jacó. Nós vemos na vida de Jacó, ele tendo feito isso também por José, o filho mais novo dele. Os irmãos chegam a vendê-lo para acho que os ismaelitas que estavam passando, né? E eles levam ele cativo, preso, porque também era o preferido, era o queridinho de Israel, o queridinho de Jacó. Então, vamos ver aqui as consequências disso. Os relacionamentos deles foram permeados pelo engano. Estamos tratando da vida de Jacó. Qual foi o primeiro engano que ele comete aqui? É quando ele se faz passar, quando o irmão chega em casa e está com fome, veio da caça, Esaú vem da caça, e ele olha para o irmão e fala assim: não, eu tenho aqui um prato de lentilhas. E o irmão está com fome, e a atitude dele já era errada em outras coisas, não só nisso, mas ele fala assim: não, se eu te dou o direito de um prato de lentilhas, se você me vender o seu direito de primogenitura. E o direito de primogenitura é o direito que eles têm a receber a herança dos pais primeiro. Ficaria a herança toda para Esaú. E esse direito de primogenitura era costume da época. A bênção do pai morrer era costume da época, era o que eles faziam, os patriarcas daquela época. Esse costume, creio que permaneça parte dele até os dias de hoje. Mas ele aqui teve esses relacionamentos permeados pelo engano, né? E no versículo 19 ele engana seu pai quando o pai dele pergunta a ele pela primeira vez: quem está aí? Versículo 19, respondeu Jacó seu pai: sou Esaú teu primogênito. No 18 ele pergunta: quem és tu, meus filhos, que já trouxe tão rápido a comida, que já trouxe tão rápido a caça? E ele fala: sou eu, Esaú. Então ele engana o pai aqui também,
na segunda vez. Primeiro ele enganou o irmão, sendo como o seu nome fazia, que era usurpador, enganador. E o irmão vende, né, o direito de primogenitura. Mas isso não é uma coisa que se possa vender. Isso não é uma atitude que ele deveria ter tomado. Depois aqui ele engana a seu pai, né, com uma mentira. E depois também, quando ele foge, ele vai para viver com Labão. Ele recebe o mesmo tratamento lá. Ele chega para Labão, ele gosta de uma das filhas dele, que é Raquel, e faz um trato. Labão era tio dele, irmão de Rebeca. Ele faz um trato com ele. E Labão fala com ele, trabalha 7 anos e eu te dou a minha filha. Esse era outro costume da época, que era pagar um dote para as mulheres, né? Para você desposar uma mulher, você tinha que pagar um dote. Como ele não tinha, porque ele tinha fugido na casa de seu pai, e nem seu pai nem sua mãe iriam fazer isso por ele, porque ele tinha agido de uma forma totalmente errada. Ele se propõe a trabalhar 7 anos. Ele era abençoado, muito abençoado por Deus. Ele se propõe a trabalhar 7 anos. Quando vence os 7 anos, ele vai até Labão e pede a sua esposa. Então eles dão um banquete, uma festa. Está lá no Gênesis 29. Um banquete, uma festa, e ele leva à noite, depois de ter bebido. As festas duravam mais de um dia. Depois de ter bebido, ele vai para a tenda e Labão então leva a filha. Só que em vez de levar Raquel, ele leva Lia. E no outro dia que ele descobre, quando ele acorda, que não era Raquel com quem ele tinha coabitado à noite, com quem ele tinha já se deitado. E ele vai até Labão e fala, o que é que você fez comigo? Me enganou, fez isso? Outra atitude familiar errada, de engano, de mentira, proveniente de crescimento, de poder ter passado esses valores à frente. Provavelmente a Rebeca, criada lá, nesse lar também tinha essas atitudes e passou para o seu filho passou à frente também. Então ele fala sobre isso, sobre Raquel. Ele queria Raquel, falou, então trabalha mais 7 anos para mim. E aí depois de 7 anos ele tem a Raquel como esposa. Só que depois ele engana Jacó de novo. Engana a Labão de novo. Labão querendo, ele já tinha, quando ele viaja para a terra onde mora o seu tio, Labão, ele encontra no caminho Deus. Deus ali muda o seu nome para Israel como sendo uma bênção. Gênesis 28. A visão da escada, Berseba, seguiu para Arã, Gênesis 28, quando ele foge. Lá no versículo 10 e 18, ele fala a respeito da sua bênção, da coluna e da escada em Betel, onde ele encontra Deus. E ele ali começa a ser transformado. Mas lá ele ainda não tinha mudado todas as suas atitudes. E Labão faz um trato com ele, que queria já ir embora, casado com Lia, casado com Raquel, ele queria ir embora. E Labão fala com ele assim, não, você fica comigo, trabalha para mim, vamos ser sócios, você continua, qual é o teu salário? Eu vou pagar um salário para você agora, já que você trabalhou 14 anos e tudo que você colocou a mão foi bem sucedido. Aí Jacó vira para Labão e diz assim, então eu vou tirar os malhados, todos que nascerem malhados, listrados, versículo 29, 30, capítulo 30, versículo 35. Mas naquele mesmo dia separou Labão os bodes listados e malhados e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos os que tinham alguma brancura e todos os negros entre os cordeiros, e os passou à mão dos seus filhos. Ele faz um trato com ele que todos que fossem dessas cores aqui, desse tipo de bodes e cabras, pertenceriam a Isaac. Pertenceriam a Jacó. Os nomes são tantos nomes que a gente confunde, né? Pertenceriam a Jacó. Labão está fazendo um trato com Jacó, para ele continuar trabalhando depois disso. E o que ele faz? Ele vai em todo o rebanho, quando ele trata com ele de manhã, ele vai à noite, todo o rebanho, ele pega todas essas cabras que são desse jeito e deixam só as outras lá. Provavelmente as brancas, né? Todas que tinham alguma brancura, mas as que fossem malhadas, manchadas, listradas, seriam de Jacó. Então ele vai no rebanho e tira todas elas. E passa os seus filhos e afasta do rebanho. Então o que ele fez? Ele enganou mais uma vez o seu sobrinho. Ele vai e tira essas, só deixa as brancas lá.
Acho que fossem negras também, né? E todos os negros entre os cordeiros. E os passou às mãos de seus filhos. E pôs a distância de 3 dias de jornada entre si e Jacó. E os apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Então eles tiraram dali e eles ficaram longe. Quando ele vem, no dia seguinte, cuidar do rebanho, só tinham eles todos brancos lá. E ele começa a trabalhar. Começa a cuidar, a criar. E se olhar o restante da história aqui, não ia nascer mais. Por quê? Porque não tinha mais negro misturado no meio, não tinha malhado, listrados. Mas Deus abençoa tanto ele, que depois de um período havia mais manchados, listados e negros misturados no rebanho, do que os brancos que eram de Labão. Até um período que ele se separa de vez e não quer mais lidar com o seu tio, né? E volta para a terra. Então, essas características, né, de esses relacionamentos serem permeados por engano, veio da mãe dele. E ele passou para ele, ensinou a ele, e ele também fazia isso às vezes. Então, são atitudes erradas que os pais ensinam aos seus filhos. Demonstram com atitudes, demonstram às vezes com ensinamentos, demonstram às vezes pedindo que os filhos façam e tomem tais atitudes, mas que vão achando que vão ser abençoados ou que vão receber bênçãos como eles estavam querendo aqui, mas no final não. No final se transforma em maldição sobre a vida dele, porque o irmão dele queria matar ele. E se tivesse ficado junto, Esaú teria matado ele. Então essa é uma atitude errada, né? A conduta de Isaac, né, para com seu filho, a de Rebeca para com seu filho, seria de conversa, de entendimento entre eles, de apacentar, de trazer concordância, de explicar como é que funcionava a questão da herança, a importância de obedecer à lei, a importância de obedecer a Deus, de entender o que isso representava para cada um deles. Mas não, eles tomaram outra atitude. A de Rebeca era a mesma coisa de orientação, de ficar debaixo do seu pai, de não fazer separação, distinção entre os filhos, e eles poderem serem abençoados assim também. E aí eles poderiam se ajudar mutuamente, se apoiar, crescer como família, como irmãos, e se os dois estivessem trabalhando juntos, né, eles poderiam ter feito muito mais coisas, mas se separaram por causa das atitudes erradas. Segunda atitude que isso promoveu no meio deles, por causa da falta de segurança e de valorização que teve eles. A família foi destruída pela distância. Jacó saiu de casa ainda jovem, foi morar longe, casou-se com Rebeca, teve uma vida lá de 30 e poucos anos, longe, só para receber a primeira esposa foi 7 anos, a segunda mais 7 são 14, trabalhou mais uns 10 anos, a Bíblia relata, alguns anos assim, e longe do seu pai. Só viu ele no dia da sua morte, Gênesis 35. Esaú ficou sem a bênção do pai, vivia amargurado, pensando em vingança contra o seu irmão, né? Se casou com as filhas de Ismael para provocar tanto o seu pai quanto a sua mãe, que não concordavam que a herança deveria ir para aquela ali. Abraão, quando veio para ali, ele veio com a palavra explícita de não se misturar, mas ele, por birra, ele acaba tomando essa atitude. Rebeca, na tentativa de beneficiar um dos filhos a quem ela amava, acabou perdendo os dois, porque um teve que viver longe dela e nunca mais o viu em vida, e Jacó e Esaú, que é o filho que ela já não tinha intimidade, continuou tendo essa atitude, né, longe deles, separada dos pais. E perdeu então a presença física de um e a presença emocional de outro. E Isaac, que sempre foi omisso assim nessas situações aí de poder tratar os filhos igualmente, dar segurança, dar uma valorização para os filhos, ele perdeu os dois nessa ideia de não estar sendo ensinando a ele essa atitude correta. Então a gente vê que eles tiveram essas dificuldades aí. Terceiro, eles tiveram então o caráter deles deformado, né, de uma forma que mentiam, roubavam, traíam, enganavam um ao outro, se permitisse um matava o outro, sentimento de ódio, né? Então a gente vê que é uma família que teve todas essas dificuldades. A Bíblia, irmãos, ela não esconde os defeitos das pessoas. Quem que foi Jacó? Jacó é o pai. Jacó foi transformado depois e Deus mudou o nome dele, de usurpador
para abençoador, Israel. E é a nação de Israel. Ele é um pai, um dos pais da nação de Israel. Tem Abraão, Isaac e Jacó. Mas o crescimento dele, até ele ser transformado, ele tomou essas atitudes e fez essa situação toda aí. Mas ele não teve um caráter bom. Quando ele foi transformado por Deus, aí ele começou a crescer, né? E estar ali voltado para esse entendimento de qual situação ele deveria tomar. Mas essa falta de valorização por parte dele só veio quando ele conhece a Deus. E que atitude que então nós vemos que ele foi transformado e mudou? Primeiro, ele confessou o seu pecado. E aí nós podemos ver justamente quando ele começa a ser transformado. Mas ele começa a ser transformado e ele ainda age de uma forma errada, porque a transformação dele aconteceu justamente quando ele sai, quando ele tem essa atitude aqui nesse Gênesis 27, ele sai daqui e ele viaja para a casa de Labão. Gênesis 28, versículo 10. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Eis posto da terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ele. Perto dele estava o Senhor. Ele disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, Deus de Isaque. Que na verdade era o pai dele, era Isaque, né? Mas Abraão era tido como pai Abraão, sempre assim. A terra em que está agora deitado, eu te darei a ti e a tua descendência será como pó da terra. Ostentar-se-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. A mesma bênção que ele deu a Abraão quando Abraão saiu da sua terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei, até cumprir eu aquilo de ti hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade, está neste lugar. Eu não sabia. E temendo disse: Quão temível este lugar é a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar cidade, que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nessa jornada, que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente te darei o dízimo. Então ele faz uma promessa a Deus de que se Deus cuidasse e abençoasse ele serviria ao Senhor para sempre. De maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Ele tem essa visão, ele tem esse entendimento de Deus. E ele faz, então, um confessar das suas atitudes. E Deus, então, começa a orientá-lo a partir desse momento. Então, ele tem essa mudança, quando ele consegue entender que ele estava errado. Depois ele busca essa bênção especial, né, lá de parte de Deus, e recebe um novo nome. Gênesis 32, depois da aliança que ele faz com Jacó, e ele é abençoado de uma forma extraordinária, porque Deus estava com ele. A partir dali, tudo que ele fazia era bem abençoado. Gênesis 32, versículo 28. É quando ele luta com Deus e transpõe o val de Jaboque. Versículo 28. Vamos ler um pouquinho antes? 23. Tomou os filhos, passaram o ribeiro, fez passar tudo que lhe pertencia. Ficando ali só, lutava com ele um homem, até o romper de um dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa, na luta com o homem. Disse esse: Deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: Não te deixarei ir, se não me abençoares. Ele sabia o quanto era importante a benção. Perguntou-lhe, pois: Como te chamas? Ele respondeu: Jacó, enganador, usurpador. Então disse: Já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Tornou Jacó, diz: Rogo-te, como te chama? Respondeu ele: Por que me perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel,
pois disse, vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol enquanto ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje no nervo do quadril, na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Então aqui a gente vê que ele tem essa luta com Deus na ideia de poder receber as bênçãos de Deus. Então ele vai sendo transformado aos poucos e ele busca essa bênção. E ele recebe então uma marca especial, versículo 32, 31 e 32, quando ele passa a mancar, quando ele passa a ter essa dificuldade de se locomover, como lembrança de que ele tinha tido um encontro com Deus e tinha sido abençoado. Para concluir nossa lição de hoje, né, como consequência de uma vida que começou toda errada, nós podemos perceber que em qualquer família que existam essas dificuldades, Deus tem o poder de transformá-la, como transformou a vida de Jacó. Precisa ter um encontro com Deus. É necessário que a família encontre Deus. É necessário que essa pessoa, as pessoas atingidas, né, encontrem a Deus e conheçam a instrução da palavra de Deus para a sua vida. Ele não recebiam valorização, não eram pessoas amadas igualmente, não eram pessoas que recebiam a segurança, sabendo que os pais estavam bem e transmitiam essa segurança para os seus filhos. E eles então agiram dessa forma. Por trás de tudo isso, irmãos, é uma palavra de Deus, uma promessa, um ensinamento que Deus estava dando para cada um deles. Para a família de Abraão foi assim, quando Abraão mentiu por causa de Sara, que era sua esposa. Isaac também mentiu quando disse que Raquel era sua esposa. E aqui Isaac, né, vendo isso, conhecendo essas histórias, também fez uma atitude errada. Então a Bíblia mostra os defeitos dele, mas esses defeitos são para que a gente não siga esse tipo de atitude, sabendo que elas são erradas, que a gente possa identificar e ver qual o mal que ela trouxe para as famílias e poder agir de uma forma diferente. Deus trouxe esses ensinamentos, estão declarados na Bíblia, porque eles não são perfeitos. São homens falhos, pecadores, como eu e você, mas que, tendo o desejo de mudar no seu coração, de ter uma atitude diferente, de agir de uma forma diferente, nós vemos que isso transforma a vida da pessoa. E o único meio de transformar é através de Jesus, é o encontro com Ele. É permitir que Ele possa mudar o seu jeito de ser, como pai, como mãe, como filho, como filha, dentro dos relacionamentos. Relacionamentos familiares são difíceis, são complicados, são pessoas diferentes, que nasceram em berço diferente, foram criados de forma diferente. Mas a instrução que a palavra de Deus nos dá, a orientação que ela nos dá, os exemplos que ela nos mostra de que isso traz prejuízo para a família, você agindo assim, e você agindo assim, isso traz benefícios, são para o nosso ensinamento. Aqui ela mostrou que isso trouxe separações na família deles, mas depois transformou também e trouxe bênçãos. Ele é o pai da nação de Israel, ele teve o seu nome transformado, ele teve um encontro com Deus. E isso muda totalmente a sua vida. Dos sinais disso é que quando ele vai abençoar os filhos, ele teve 12. Teve mais, né? Teve as mulheres também. Mas quando ele vai abençoar os seus filhos, que são as 12 tribos de Israel, ele reúne todos os 12 e abençoa todos de uma forma que não deixou ninguém sem ser abençoado. Ele ainda age de uma forma privilegiada, um pouco que os outros irmãos percebiam que ele tratava melhor a José. Mas isso é quando ele dava presentes para o filho mais novo. E os outros ficaram com um pouquinho de ciúme. Então tem que ter esse feeling, perceber isso quando nós vemos que um está mais arredio do que o outro, o filho. Se eu estou tratando isso, se a esposa percebeu que o pai fez um benefício para um, não fez para o outro, se o marido percebeu que a esposa tem preferência por um, não tem por outro, para que isso não traga malefícios, né? Para que isso não seja um ensinamento errado na vida dentro de uma família. Nós vamos errar, vamos tomar atitudes erradas, fazer coisas que precisam ser consertadas. Mas estamos aqui para receber essa orientação de Deus. E hoje, então, vimos aqui a família de Jacó, né?
E lembrando de que toda família tem essas necessidades, os filhos precisam disso, os pais precisam disso, para que elas sejam famílias ajustadas. Perfeitas? Não. Tem família, cada família tem o seu defeito, tem o seu problema. Mas pelo menos que procurem, que almejem, que busquem, né, entender a vontade de Deus, busquem entender o que é melhor. E possam perceber, ter o discernimento, né, de que têm agido de uma forma errada e serem corrigidos, consertados para com isso. Amém? Quero agradecer, né? É uma oportunidade sempre boa estar aqui, mais uma vez podendo gravar essa aula para vocês da EBD. Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu dia, né? E te faça crescer no entendimento e no conhecimento da palavra de Deus. Amém?